Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês a cada dia. Irmãos, hoje estamos mais uma vez aqui reunidos para a nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD Online, com o tema que nós trazemos hoje, a música e o cristão, baseado no Salmo de número 40, no verso 1, 2 e 3. Mas eu gostaria de ler somente o verso 3, quando diz assim: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, vocês devem estar vendo uma pessoa nova aqui na nossa sala hoje, aqui na nossa EBD. Eu trouxe hoje para poder nos orientar e para poder nos ajudar nessa lição sobre música, o irmão Paulo Henrique. Eu gostaria que nesse momento o irmão Paulo Henrique se apresentasse à igreja. Paz e graça, irmãos. Meu nome, como o pastor Igor disse, é Paulo Henrique Corrêa. Sou músico, ministro de louvor, estudo música há 44 anos, sou deficiente visual total e estou aqui para cooperar com o pastor Igor no que precisar dentro do que seja o conceito bíblico sobre música e adoração. Obrigado, Paulo. Irmãos, então vocês estão vendo que é uma pessoa qualificada, né? O irmão Paulo tem quantos anos de ministério, irmão Paulo? 44 anos. 44 anos, né? Já é uma carreira boa, né? Não começou ontem. E o irmão Paulo, ele é uma pessoa, um amigo pessoal meu. Nos conhecemos já tem 20 anos, ao longo desses 20 anos. E ele sabe e entende muito, tanto de música quanto de Bíblia. Então nós vamos bater um papo aqui hoje, conversar um pouco, ele vai nos esclarecer algumas coisas com base para que a gente possa aprender cada vez mais. Bom, a nossa lição, ela traz a ideia de música, né? A música e o cristão. Irmão Paulo, conta para nós aí, no que você pode nos ajudar, que você pode nos responder, que vai ser uma pergunta até... Já vou começar com uma pergunta difícil, né? Como que surgiu a música na igreja e para que serve a música na igreja? Antes de falar sobre a música na igreja, no caso, seria bom esclarecer um fato. Muitas pessoas dizem que Lúcifer era um maestro no céu. Não existe nenhuma referência bíblica sobre isso. Se quiser saber o que Lúcifer era, no caso, a gente vai em Ezequiel capítulo 28. Lá está escrito: ele era um anjo ungido e era guardião do Monte Santo do Senhor. Essa era a função dele. A música nasceu, principalmente, inicialmente, lá no céu, quando Deus criou Lúcifer, e lá está escrito que saía som de pífaros de dentro dele, da nossa língua, tamborins. Então, para simplificar, esse é o começo. E a questão da música na igreja, no caso. A música na igreja ela tem duas funções básicas: edificar e adoração. Ok. Então nós temos aí a função da música, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, mas por que tem tanta música na igreja? Por que o culto não pode ser mais leitura e oração? Não, tem a função, né? Tudo como a gente sabe tem um motivo para estar aqui. Assim como tudo que está escrito na Bíblia tem um motivo para estar na Bíblia, também a questão da música tem um motivo para que estar. Irmão Paulo, existe diferença... podemos dizer assim, não na questão da letra, né, e não do ritmo, mas existe uma diferença entre aqueles cânticos que a gente chama de cânticos congregacionais, ou hinos do cantor cristão, ou o proslúdio, o prelúdio. Existe alguma diferença assim, na adoração a Deus, ou todos realmente são músicas para adorar a Deus? No caso, existe também a liturgia na questão do louvor, quando a gente estuda a fundo essa questão. São cânticos de entronização, cânticos de guerra, né? Cânticos de comunhão, e aí sim a gente vem na questão da adoração. O louvor é dividido dessa forma. Logicamente que é bem mais abrangente que só isso. Para explicar, não daria o tempo só aqui na aula da escola dominical. Mas o louvor ele é dividido. O culto ele é dividido em duas partes, onde nós levamos a nossa adoração até a Deus,
e depois nós somos edificados na segunda parte do culto através da palavra revelada pela Bíblia para nós. Ok, beleza. Bom, em 2 Coríntios, no capítulo 5, 17, o apóstolo Paulo nos traz o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Bom, e o Salmo 40, aqui, versículo 3 no final, ele diz assim: e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. O nosso primeiro tópico hoje, né, o primeiro tópico da nossa lição, ele traz assim: o princípio do novo cântico. Bom, irmão Paulo, eu gostaria que o irmão nos esclarecesse um pouco nesse assunto aqui. Porque veja bem, a nossa lição ela traz uma ideia de que a pessoa tem um novo nascimento. Obviamente ela aceitou a Cristo, né? Ele deixou a vida mundana que ele tinha e ele agora está passando a viver uma nova vida com Cristo. Então ele está mudando as atitudes dele, mudando a vida dele. Como que o cristão que está mudando a sua vida, mudando a gente muda todo dia, né? Obviamente, cada dia que passa é um crescimento maior para as nossas vidas. Você pode ter 10, 20, 50, 100 anos de igreja, cada dia que passa você está crescendo mais. Mas como que fica a vida de um cristão que ele aceitou a Cristo, está começando a caminhar na fé, e aí agora ele se sente atraído por música mundana, mas ele também percebe que ele tem que largar esse hábito, né? Não vou nem dizer esse vício, mas esse hábito. Como que o novo convertido, o novo cristão consegue organizar isso? Como é que ele administra isso? O processo de mudança, tem um texto na Bíblia, né, que foi citado: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu falo já não vivo mais eu, subentende-se que eu estou morto, eu não tenho mais vontade, mas Cristo vive em mim. A minha vontade é fazer a vontade de Cristo. Então, tudo que eu praticava antes, que não é condizente com a Bíblia, vai ter uma transformação, mas essa transformação não é de uma hora para outra. Não é no estalo, eu aceitei a Cristo e mudei, tudo se fez novo. Não é assim. É um processo, é passo a passo. A santificação, ela vai tirando de dentro para fora tudo aquilo que o Espírito Santo não gosta. Entendeu? Não é por imposições de regras humanas. É o próprio Espírito Santo que vai convencendo a questão do erro. Por exemplo, se eu cantava death metal, eu não vou vir para a igreja e botar o estilo death metal para uns cânticos. Mas é para salvar almas. A Bíblia fala que eu tenho que ser moderado em tudo. Então esse processo é de dentro para fora, é um processo longo que precisa de ajuda. Ok. Um novo cântico, né? Ele está trazendo um novo cântico para a sua vida. Então ele está deixando de escutar e de vivenciar esses cânticos que ele tinha na sua vida anterior, e agora no novo nascimento ele está buscando ter uma nova vida com Cristo. Bom, nós sabemos que a música ela traz certas características, né? Você poderia me definir, você poderia me descrever assim, de uma forma simples para os nossos irmãos que estão vendo pela internet, o que seria um caráter musical? Porque quando a gente usa aquela expressão assim, fulano é uma pessoa boa porque ele tem caráter. Então, o que seria um caráter musical referente à igreja? Referente à música? Sim, a questão é, primeiro, entender o que significa a palavra música. A palavra música significa arte de se expressar através de sons. Ou seja, aí quando eu passo para a questão de cantar algo, principalmente quando se trata de Deus, porque a palavra perfeito para se falar de Deus, ela não serve, ela é imperfeita para Deus. Então eu tenho que, primeiro, quando eu falo sobre cânticos espirituais, eu estou falando de letras que falam sobre os atributos espirituais e naturais de Deus. Só que nós temos que tomar cuidado de como nós vamos escrever essas músicas, para não cair na questão de comércio
Hoje, a maioria das músicas que se escuta e falam que são evangélicas, eu não gosto da expressão gospel, porque eu não sou a palavra de Deus, na tradução original da palavra. Eu contenho a palavra de Deus, eu tenho a palavra de Deus no meu coração. Então, a questão para não ser comercial, as músicas hoje são de autoajuda. Elas não adoram a Deus. A gente tem que entender, eu adoro quem, eu louvo quem e eu glorifico a quem. Para fechar, eu adoro a Deus, como o próprio Jesus disse, só o Senhor teu Deus adorarás. E eu louvo a Jesus Cristo e glorifico ao Espírito Santo. Eu tenho que entender esse conceito para mim poder começar a ter uma noção do que seja uma verdadeira adoração a Deus. Ok, você falou algo aí muito interessante sobre a questão das músicas que são de autoajuda, né? Bom, infelizmente, o nosso, vamos usar a expressão assim, meio cristão, infelizmente hoje a grande maioria, para não falar 100% dos artistas, né? Eu também não gosto muito da palavra gospel e tudo mais, apesar que a palavra gospel é uma palavra em inglês que não foi traduzida, mas não vem ao caso. A ideia é vender, né? Uhum. A ideia é vender, vamos dizer assim, é ganhar dinheiro. Money que é good, mas não have, né? Mais ou menos tem esse detalhe. Então nós temos a ideia de que eles estão fazendo música, eles estão compondo música, infelizmente para ganhar dinheiro. E muitas vezes você vê as atitudes, você vê vídeos no YouTube, você vê vídeos, relatos de pessoas, quando você vai num show, alguns artistas até dizem que não gostam da palavra show. Então muitos estão fazendo música, estão compondo música para vender. E como que fica assim a questão de um cristão, como que ele percebe que a música não é uma música que fala verdadeiramente baseada na Bíblia? Por exemplo, aquela música quando diz assim na letra, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. A Bíblia nos fala que nós somos depravados. A Bíblia nos fala que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. A Bíblia nos fala que nós somos assim, estamos totalmente afastados da glória de Deus. Então não tem como o pecado que permeia nossa vida, ele ser um reflexo da imagem de Deus. Como é que o cristão ele vai saber o que cantar e como cantar? A expressão que o pastor usou, né? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Quando Deus criou o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não é o que os irmãos estão vendo aqui, duas pessoas sentadas, o corpo físico. É o que tem dentro de nós. Sim. Ok? Isso, aí exatamente. refletir, quando a gente vai refletir o que a música quer trazer, ok? Refletir o caráter de Deus que tem dentro de nós, aquela transformação que eu falei no início. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Um certo pregador disse, pregue a tempo e a fora de tempo, se precisar abra a boca. O nosso testemunho, ele é o reflexo daquilo que nós vivemos. E para mim saber como cantar ou o que falar com Deus, aí eu tenho que entender quem é Deus, como adorar a Deus, e o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Aí é lei da Bíblia, né? Sim. Aí é lei da Bíblia. Né? Escola dominical. Como diz, né? Não tem como fugir disso. Bom, você já começou a falar aí, o nosso segundo tópico, ele traz o tema de cantando louvores. Irmão Paulo, tira uma dúvida para nós aí. Louvar e cantar é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Cantar, eu posso cantar fácil, totalmente fácil, para você e eu e todo mundo cantar junto. Não tem pecado nenhum nisso. Agora eu queria que os irmãos prestassem atenção. Mas não é para louvar a Deus. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 4 sobre o pai daqueles que tocam harpa e flauta. Lá está escrito Jubal, mas no original é Iuval, que significa chifre ou soprar. E Iuval não foi um adorador. A música ela veio na terra na 7ª geração de homens, através desse personagem chamado Iuval.
Ele não foi um adorador porque ele era descendente direto de Caim. Deus não ia trazer a música a uma coisa tão sublime e bonita que foi totalmente pervertida numa geração amaldiçoada. Então, para mim entender o conceito do que eu posso cantar, como cantar, volto a dizer, parece repetitivo, mas não. O que eu posso falar, cantar. Por exemplo, braço de ferro, punho de aço. Esse é o Deus que eu conheço. Quando eu ouço essa música, a minha mente vai direto na estátua de Nabucodonosor. Eu não vejo adoração a Deus ali. E tem uma outra que fala, sabor de mel. Deus quer te ver no palco e o seu inimigo no chão. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia fala, se eu não amar o meu irmão, eu falo que amo a Deus, mas eu não amo meu irmão, eu sou mentiroso. 1 João capítulo 4. Entendo. Sim, concordo plenamente. E a questão, assim, e essas músicas que fazem sucesso, igual a gente estava falando aí, né? As músicas que fazem sucesso, que são feitas, infelizmente, para vender. Como que a igreja, ela administra isso? Ela vai colocar essas músicas no seu período de cântico, né? Que, na verdade, não é período de louvor, né? Sim. Louvar é agradecer. Uhum. A gente usa a expressão errada, né? Uhum. Né? A expressão correta é período de cânticos, não é isso? Então, como que a igreja ela vai selecionar? Como que ela vai escolher? Explica para nós aí. Na questão seguinte, na questão particular, a pessoa faz aquilo que ela quer. Dentro da casa, ela escuta o que ela quiser, ok? Mas num lugar separado, onde a gente fala que é a casa de Deus, que na verdade não é, é um lugar físico, onde nós nos reunimos para adorar e louvar o nome dele e ouvir a palavra e aprender. Aí, naquele local, se você quiser uma verdadeira adoração bíblica, só pode cânticos, entendeu? Novamente, vai a redundância, que elogiem os atributos espirituais e naturais de Deus, ok? Um exemplo, música simples, né? O único que é digno de receber. Quem é esse único? Eu tenho que interpretar primeiro a letra para ver se a letra da música ela condiz com a adoração a Deus. É a mesma coisa de usar a hermenêutica ou a exegese. Não posso tirar as músicas da teologia. É impossível. Ela tem que passar pelo crivo da teologia para ser cantada na igreja. Você falou algo muito interessante aí, que é a música passar pelo crivo da teologia. Às vezes a gente escuta tanto que nós não temos o cuidado de analisar para ver se realmente o que está falando é verdade. Você citou algo muito interessante quando a Bíblia fala, eu já escutei, tem uma música que toca, que fala assim, que chegou a hora de você humilhar. Eu não vejo momento algum Jesus Cristo nos ensinando a humilhar os outros, pelo contrário, eu vejo Jesus ensinando a nós a amar ao próximo como a nós mesmos. Então eu vejo que realmente há uma falta de comunicação aí, né? Podemos dizer Sim. Me fugiu a palavra aqui agora. Há um desvirtuou, né? Uhum. Podemos dizer que desvirtuou. Bom, então se nós pudéssemos assim qualificar, se pudéssemos descrever assim, qual tipo de música para se cantar na igreja? Que tipo de música que seria? Primeira coisa que a gente tem que entender, estilo musical. Quando se fala estilo musical, aí eu era pagodeiro. Isso é uma hipótese, eu nunca fui. Eu era pagodeiro. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Nada contra, mas nada a favor também. Eu era pagodeiro e me converti. Aí o estilo musical que eu gostava era pagode. Eu vou trazer o pagode para a igreja? Aí eu pergunto, onde nasceu o pagode? Aí eu pergunto, onde nasceu o funk? Só para vocês terem uma ideia, o funk nasceu dentro do centro de Macumba, no Rio de Janeiro, para quem acredita ou não, através de um demônio que eles chamam aí de pombagira. É impossível qualquer pessoa escutar e não mexer.
Por quê? Isso trabalha direto no sistema nervoso central. Isso te traz uma satisfação falsa. Aí, não traga à vossa casa o que é amaldiçoado. Então eu não posso, por exemplo, o Olodum. Eu não posso usar um ritmo chamado Olodum da igreja. Todas as cores do Olodum são usadas no satanismo. Não vou citar nome por ética, teve um irmão que se converteu e falou, olha, essa música quando eu era da banda fulano de tal, eu cantava ela, era o Herodo Porão Pompom, mas hoje eu sou de Jesus. Não tem base bíblica, eu não posso pegar algo que é amaldiçoado, por exemplo, pegar uma guitarra que Osborne usou, Black Sabbath, trazer para a igreja, fala, pastor, estou doando essa guitarra para a igreja. E aí o pastor derrama óleo na guitarra, não, agora ela é santa. É contra os princípios bíblicos. Terrilim, essa palavra quer dizer novo, instantâneo. Tudo para Deus tem que ser novo. Primícia, o melhor que a gente tem. E quando se fala, só para fechar essa questão, quando se fala assim, você tem, isso, eu não gosto dessas expressões, você tem que dar o melhor para Deus. Talvez o meu melhor não seja o seu melhor. Eu sou profissional de música. Guardadas as proporções, como é que eu vou virar para uma pessoa que está iniciando a carreira como baterista? Olha, você tem que dar o seu melhor, o cara sabe fazer um ritmo, eu faço 90 mil. Como é que eu posso falar para o cara fazer isso? Eu vou destruir a mente dele. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Todos nós, quando nós louvamos de coração, mas do jeito certo, é o mesmo louvor. E quem conduz o louvor até o trono de Deus é o Espírito Santo. A Bíblia fala que a Bíblia fala que Deus está buscando adoradores que adorem em espírito e em verdade. Correto? Sim. Então nós temos que dedicar a nossa adoração, que ela é adoração da melhor maneira possível. Você citou aí sobre uma pessoa que está começando e uma pessoa que já é veterana e tudo mais. Como que fica a questão de uma pessoa que ele está começando ou que ele já tem uma certa caminhada cristã, mas que ele ainda tem uma pontinha lá no mundo, igual você falou aí do pagodeiro, do rock and roll e tal. Mas a gente vê muitas bandas, né? Já tem a expressão banda, né? Muitos ministérios, né? Que eles trazem, inclusive eu na minha juventude eu gostava muito de escutar algumas bandas, alguns ministérios que eles tocavam rock. Sim. E existe alguma coisa de errado nisso? Existem certos tipos de ritmos que não devem realmente ser tocados? Ou isso vai muito da questão da cultura, né? Por exemplo, você está aqui no centro-oeste do Brasil, centro-oeste não, desculpa, está aqui no sudeste, tem uma cultura, mas se você for para o nordeste, a cultura já é diferente. Sim. Como que fica essa questão, irmão Paulo? A questão é, eu tenho uma igreja madura para mim colocar um forró dentro da igreja? Os irmãos vão se abraçar e vão dançar o arrocha? Eu não preciso de mostrar para os irmãos o que é o arrocha e como se dança o arrocha. Aí eu tenho que entender se a minha igreja é madura para mim usar aquele estilo musical nela. Na Bahia a gente fala assim, dança do ralo sim. Mas aí a questão é, eu vou colocar esse estilo musical dentro da igreja. Os irmãos eles vão ter uma maturidade espiritual que eles não vão precisar de se agarrar, ou a mente deles vai ser levada a uma excitação sexual. Esse é o primeiro ponto. Maturidade espiritual para entender. Aí essa maturidade ela vem através dos líderes de ministério de louvor e os pastores que não tocam nesses assuntos dentro da igreja. Os líderes estão usando a palavra assim um pouco forte, frouxos. Porque eu prefiro agradar as pessoas do que agradar a Deus. Eu vou encher minha igreja de pessoas, porque eu vou pintá-la de preto, colocar jogo de luz, eu vou adorar a Deus. E dizem que é para você ficar mais livre, você ter mais liberdade. Engraçado, a Bíblia fala que aquele que... o texto me fugiu aqui, que ele se envergonhar, tipo assim, se ele se envergonhar de Deus, Jesus vai se envergonhar dele diante do Pai.
E como é que eu faço? Para mim ter mais intimidade, assim, mais liberdade? Não, não existe isso. Eu não preciso apagar a luz. Eu sou um espelho. Lembra quando Moisés desceu do monte? Que o rosto dele brilhava com a glória de Deus? Eu tenho que refletir a glória de Deus. Então, para mim ter maturidade, nem todos os estilos musicais eu posso trazer para dentro da igreja. Tipo, há muito tempo a gente tem isso enfiado na nossa cabeça, que o diabo é o pai do rock. Eu queria que alguém me mostrasse isso, biblicamente falando. Entendeu? O estilo rock nasceu com Bill Haley, depois Elvis Presley. E aí eu vou trazer, uma das bandas que eu mais gosto é Resgate. É rock. Mas olha as letras, olha a estrutura musical, ela não leva você à citação. Não é, só para fechar, não é igual um Van Halen. Analisa a música Job, do Van Halen, que ela manda dentro da música você esquartejar os seus parentes, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e aconteceu isso no Canadá. O cara que depois que escutou a música várias vezes, ele matou a família toda com machado. Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu canto. Tem muita subliminar dentro de músicas que a gente canta. Só para não ser longo, pastor, deixa eu dar um exemplo rápido. Eu sei que eu vou ser apedrejado. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aí eu pergunto, essa música é daquele cantor que todo mundo conhece, eu não vou citar o nome, só se o pastor autorizar. Ela foi dada para quem? Aí eu falo, ela foi dada para um pastor irlandês que tinha acabado de comprar um terreno. Na hora o Espírito Santo deu uma música para ele. Vou cantar essa música na minha igreja, que tem 56 anos que está aberta. Será que nada aconteceu lá? Grandes coisas não aconteceram lá? Grandes milagres não vão vir? Mas você está profetizando. Profetizar é outra coisa. Aí eu tenho que passar pelo crivo das três bases do que é profetizar. Edificar, exortar e consolar. E a música não serve para isso, não, nesse caso. Ok. Bom, a nossa terceira e último ponto fala sobre testemunhando através da música. A gente até começou já a tocar um pouco nesse assunto. Irmão Paulo, nós vemos hoje uma enxurrada, uma enchente, uma avalanche de músicas com diferenças, com letras, com estilos musicais e assim, demais coisas. Irmão Paulo, a função da igreja, a função primordial da igreja é adoração, correto? Correto, é a primeira função da igreja. Pois é, mais do que pregar a palavra. Sim, é adoração. O homem foi feito para adorar a Deus. Ok. Então, como que uma música, né? Você citou agora há pouco aí, no início da nossa conversa, você citou sobre John Wesley, que foi o pregador que o irmão citou, com aquela expressão assim, pregue em todo tempo, se necessário, use palavras. Sim. E você estava falando do Van Halen, né? Sim. Fala para nós aí, quem é Van Halen? Van Halen é um músico famoso da década de 80. Um músico que não era cristão. Guitarrista, né? Não é cristão. Não era cristão. Então o irmão estava falando aí sobre, citando essa determinada pessoa aí. Como que a igreja ela pode testemunhar de uma maneira assim, eu sei que é difícil isso, mas como que de uma maneira prática a igreja pode testemunhar através da música? Não é difícil. Eu digo assim, é difícil às vezes para você tentar explicar. Não, eu sei, é fácil. A Bíblia ensina. Entendeu? A Bíblia mostra isso. Como eu vou fazer? Eu tenho que praticar o que eu canto. Se eu não praticar o que eu canto, eu sou hipócrita, sepulcro caiado. Entendeu? Lindo por fora, branquinho e podre por dentro. Porque eu não tenho Cristo em mim. As coisas velhas não passaram e nada se fez novo. Por exemplo, todo mundo conhece esse riff. Guns N' Roses. Num culto uma vez o guitarrista, no meio da música cristã, ele soltou o solo. Nossa, mas a igreja quase veio abaixo. Quando acabou o culto, eu chamei ele no canto. Irmão, que solo maravilhoso do Axl Rose que você fez. Na verdade, do Slash, né? Aí o que acontece?
Irmão, mas você percebeu? Aí eu falei, filho, eu sou musicólogo, eu estudo música, entendeu? Eu não tenho como adorar a Deus e o diabo ao mesmo tempo. Ou eu sou novo, ou eu nasci de novo e sou uma nova criatura. E aí realmente eu toco aquilo que agrada a Deus. Porque a influência eu posso estudar com um professor mundano de guitarra, de bateria, não tem problema. Agora eu só não posso pegar o conceito mundano para dentro da igreja. É esse que é o problema. E eu também não vou fazer um louvor morto, ou as músicas serem mortas. Hoje mesmo eu cantei lá, a alegria está agora, estilo blues, blues rock. Entendeu? Um playback muito bonito. Mas a questão é, a alegria está no coração ou não está? Aí eu tenho que entender, a alegria do Senhor é minha força, para fechar. A alegria do Senhor é minha força. Como se explica isso? É tipo assim, a mãe e o pai saem cedo de casa, vira para a filha e para o filho, olha, vocês arrumam tudo aí, arruma a casa, lava tudo direitinho aí, quando papai e mamãe chegar, que é tudo limpinho. Beleza. Quando dá 5h40 da tarde, o pai e a mãe voltam. Quando eles abrem o portão, a mãe já sente aquele cheiro de tudo limpo. Quando o pai entra dentro da casa, está tudo arrumado, o pai coloca um sorriso no rosto. O que o pai e a mãe querem fazer? Agradar o filho. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando eu estou no centro da vontade de Deus e faço o que Ele quer na minha vida, Deus vai se alegrar comigo e aí sim eu vou ter o melhor dessa terra. E aí vem a pergunta, o que é o melhor dessa terra? É Jesus Cristo. Não é comida e bebida. Ok. Você citou no início da nossa conversa que a música ela é poética, né? Digamos assim, a música tem uma poesia, não é? Algumas têm. A letra da música tem poesia. A gente aprende lá na escola que poesia ela tem a introdução, o desenvolvimento e uma conclusão. A música ela tem essa capacidade também em nós em fazer uma certa introdução no momento em que nós estamos nos preparando para ouvir a palavra de Deus, ou uma introdução para uma adoração. Como que fica assim, por exemplo, aquelas músicas que a gente usa a expressão de adoração, né? Essas músicas de adoração que são músicas assim mais lentas, mais suaves, né? Mais calmas. A música ela te introduz num momento de adoração a Deus mesmo, ou isso é mais emocional do ser humano? Uma coisa que não se pode usar durante o louvor é induzir a igreja ao emocional. Um tal de worship que está chegando nos Estados Unidos ou já chegou, faz isso direto. Vai repetindo palavra, repetindo palavra, repetindo palavra, até que te induz a chorar. Entendeu? É totalmente errado segundo a Bíblia. No caso aí é puramente emocional. É emocional. Não tem nada a ver com a adoração. A função da música é você te levar a ter uma alegria, te levar a você fazer uma introspecção, olhar para dentro de si, ou trazer tristeza. Por exemplo, como assim, irmão Paulo? As carpideiras, aquelas mulheres que eram pagas para chorar, elas não estavam chorando de verdade. Elas eram pagas para chorar. Hoje em dia, dentro da igreja, tem muita gente, por causa de um monte de situações que o tempo não vai dar. Por exemplo, o som muito alto, muito grave no som, entendeu? É como se fosse uma boate. Aquilo ali vai te dando euforia. É uma falsa adoração. Você acha que está adorando a Deus, mas você está sendo levado dentro da questão de uma palavra em hebraico que é halal, que significa cantar, louvar, salmodiar e entoar cânticos. E essa mesma expressão, ela tem uma raiz que é comportar-se como louco, lançar a pedra ou condenar-se ao inferno através do louvor. Quando eu estou lá na frente ministrando louvor, duas coisas eu tenho que entender, bem rápido aqui. Eu não posso pregar na hora do louvor, e todo mundo quer fazer isso. E o ministério de música e cântico, ele não é feito para pregar. Isso não é ministrar. Ministrar é você conduzir a igreja, entendeu? Aonde a música vai.
Eu tenho a música, a divisão da música. Primeira estrofe, coro, segunda estrofe, por aí vai. Em todo seginário, cantor ou as músicas congregacionais. Então eu tenho que entender isso. E deixar a igreja livre. Ó, fica de pé. Desculpa. Fica de pé. Senta, bate palma, dá glória a Deus. É rato. Louvor é expressão livre. Tem que vir de dentro para fora. O glória a Deus, o aleluia. Entendeu? Ou a questão de cantar. É a adoração. Eu estou fazendo uma profissão de fé quando eu canto. Uhum. Tipo, em espírito, em verdade. A própria Bíblia diz em João 4, só existe uma maneira de adorar a Deus, em espírito. Conhecimento humano, eu podia citar aqui vários textos bíblicos. Conhecimento humano não adora a Deus. Ok. Irmão Paulo, uma dúvida que não está na lição, mas que eu gostaria que o irmão nos orientasse. A questão da altura da música. Como que a gente pode lidar com essa situação? Porque às vezes é o som que não é de qualidade, ou está estragado, ou às vezes os músicos da igreja eles não têm qualificação profissional suficiente para saber regular a mesa de som e tudo mais. São chamados músicos de fim de semana, né? Uhum. É tipo esportista de fim de semana, né? O cara fala que, eu sou esportista, joga futebol uma vez por mês e fala que é esportista. Como que fica essa questão de volume, de um áudio muito grande? Porque a gente vê hoje que às vezes a pessoa vai para a igreja, mas às vezes a cabeça está doendo, às vezes ele tem hoje, existem pessoas hoje, o meu filho é assim em particular, ele tem hipersensibilidade com som, o som às vezes pode incomodar. Como que a equipe de música, o ministério de música da igreja, ele lida com isso? Às vezes ele não tem o profissional na igreja, né? Sim. Ele não tem a pessoa qualificada que vai virar e falar assim, pessoal, nós vamos fazer isso assim. O que a igreja precisa fazer nessa hora? Bom, você quer que eu responda como todos os hipócritas respondem ou dentro de um conceito verdadeiro bíblico? O mais próximo da Bíblia. Apesar que depois de uma resposta dele não precisava falar muita coisa. A questão é, primeiro, só para os irmãos entenderem, um instrumento chamado bateria. Tem uma peça na bateria chamada chimbal. É aquele negocinho que fica do lado esquerdo, onde o cara toca com a baqueta. Aquela peça em particular, ela produz um som extremamente agudo. Quando o baterista, que não tem conhecimento, senta ali e deixa aquele negócio, como o pastor diz, hipersensibilidade, não é só talvez o filho, por exemplo, tem várias pessoas que têm hipersensibilidade. Aquilo atinge direto no sistema nervoso central, provocando alguns sintomas. Primeiro, você vai ter vertigem, você corre um sério risco, isso é científico, de cair, começar a ter uma convulsão, e geralmente algumas igrejas vão pensar que é demônio, vão partir para cima da pessoa para expulsar. Não é. Já aconteceu isso na igreja, eu não vou citar o nome por ética, eu estava presente. O som alto. Você quer saber se o som está bom? O som lá, a bateria, guitarra, contrabaixo, teclado, violão, percussão, tem todos os instrumentos. Você pega a pessoa mais idosa da igreja, põe assim a menos de 3 metros das caixas de som. Se ela aguentar ficar 1 minuto e meio ali, você vai ver que o louvor está sendo para adorar a Deus. Ok. Entendeu? É extremamente errado usar som alto acima do normal. A Bíblia, novamente eu cito, sede moderados em tudo. E lá em Coríntios está escrito, tudo que façais para a glória de Deus. Por que o meu instrumento tem que ser tocado alto? Por que os instrumentos têm que estar alto? Ou um microfone acima do normal? Sendo que a lei fala que é 83 decibéis de som. 83 decibéis de som é um pouquinho além do que a gente está falando aqui. E nas igrejas fizeram um teste só para fechar. Você vai se assustar, pastor. Os decibéis dentro de uma igreja hoje é 120, é uma turbina de avião a jato. É bem alto. Às vezes é um barulho muito alto mesmo. Certa vez eu estava num congresso e um irmão,
ele trabalha com som. Ele ganha a vida através de aluguel de som, equalização de mesa de som e tudo mais. E ele citou realmente isso aí que você acabou de falar, que o som realmente deve ser trabalhado, deve ser equalizado, a expressão correta, Sim, né? correto. Deve ser equalizado e, no popular, assim, deve ser mexido da forma... Timbrar, dar qualidade, não mudar a naturalidade das coisas, né, da voz. Às vezes você pega o músico para cantar, ele tá parecendo aquele vendedor do carro da pamonha, né? Sim, Tá aquela coisa... aquela voz de lata. Bom, irmãos, isso é uma pequena aula referente ao que é a música dentro da igreja. Você vê que é um campo muito grande, é um campo muito vasto, é um campo muito extenso. Nós temos muito que aprender ainda. O irmão Paulo, apesar de quantos anos? 40 aí? 44. 58 anos de idade. 40, tá velho, hein? É demais. 44 anos de ministério. Eu tenho certeza que o irmão Paulo aprende muita coisa ainda hoje. Sim. Então nós vemos que é uma necessidade da igreja, a igreja também pensar nisso aí, porque, irmãos, não tem nada mais gostoso do que você cantar um belo cântico para Deus. Mas também esse cântico tem que ser cantado da maneira correta, falado da maneira correta, ministrado da maneira correta. Assim como você quer ouvir um bom sermão, você também precisa, mas aí para você ouvir um bom sermão, você precisa se preparar para cantar do mesmo jeito. Irmão Paulo, que Deus abençoe sua vida, que Deus possa iluminar sua vida, que Deus possa fazer com que esses 44 anos de ministério, eles possam refletir muito no ministério, na obra do Senhor. Amém. E eu gostaria nesse momento de orar, encerrando a nossa escola bíblica dominical. Amém. Pai, muito obrigado. Sim, sim. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Amém. Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo início do ano. Estamos começando mais um ano, ó Deus. E clamamos ao Senhor que esse ano de 2022 ele possa ser diferente. Amém. Bem diferente de 2021 e muito diferente de 2020. Amém. Mas que em todo momento possamos ver o poder, a glória e o manifestar do Senhor. Aleluia. Neste ano. Amém. Obrigado pela vida do irmão Paulo, que se dispôs a estar aqui conosco, ministrando, Aleluia. falando um pouco do que é a música. Que em nome de Jesus eu possa cuidar da família Amém. dele e da vida dele. Amém. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor faz por nós. Em nome Amém. de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmão Paulo, que Deus abençoe sua vida Amém. a cada dia e que Deus Obrigado. abençoe a vida do irmão. Amém.